E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou Augusto, eu sou do quarto de formação de docente e eu tô aqui para dar uma aulinha para vocês, certo? Vou mostrar uma aulinha para vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre os parênteses, certo? Então, vamos para a telinha. Bom pessoal, então agora eu gostaria aqui de explicar para vocês um pouco sobre o parênteses, certo? O parênteses, ele é uma conchinha que você coloca geralmente para você separar alguma palavra do texto, certo? Por exemplo, aqui, ó, essa conchinha. São essas as conchinhas aqui, isso aqui é o parênteses. Posso escrever qualquer coisa dentro do parênteses, por exemplo, A, B, C, D, E, certo? Vai podendo ser escrito qualquer palavra que vocês quiserem, certo? Bom, e o parênteses, para que ele pode ser usado, né? No que ele pode ser usado tanto? Bom, temos aqui, ele pode ser usado em explicação, né? De alguma coisa. Por exemplo, você vai explicar alguma coisa, né? Como no exemplo aqui, ó. Vou dar uma volta de bike, entre parênteses, tá escrito bicicleta, certo? Por quê? Porque bike é bicicleta em inglês, então entre parênteses eu coloquei aqui a tradução de bike, certo? Hoje com o João, meu irmão mais velho, certo? Meu irmão mais velho. Tá aqui entre parênteses o meu irmão mais velho, certo? Por quê? Porque daí ele só falou o nome, aí explicando, né, quem é João, o irmão mais velho dele. Em citações ou nomes de autores, né? Estamos aqui em citações ou nomes de autores, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Essa é uma frase aqui, ó, de Albert Einstein, certo? Albert Einstein está entre parênteses por conta desta citação ser dele, certo? Mas, por exemplo, em um livro de Albert Einstein que você vai ler, geralmente vamos ter várias citações, né? Porque o livro é dele mesmo. Então você não vai encontrar aqui daí Albert Einstein entre parênteses. É muito mais fácil você encontrar aí a própria citação entre parênteses, né? Em alguma parte do livro que está contando sobre ele, né? Por exemplo, numa biografia. E aí aqui, numa parte dessa citação, ele vai lá e coloca entre parênteses a citação, porque é uma frase dita por ele, certo? Temos aqui alternativas de leitura, né? Alternativas de leitura. Por exemplo, aqui, senhor e senhora, né? Entre parênteses o A aqui, para ficar senhor, senhora. E moço, moça, certo? Existe uma gama de palavras que podem ser usadas tanto no masculino quanto no feminino, simplesmente colocando o parênteses e o A aqui na frente, certo? E indicar o início e o fim da vida de uma pessoa, né? Aqui, ó, o início, indicar o início e o fim da vida de uma pessoa. Como, por exemplo, aqui do nosso caro amigo João, né? O nosso personagem fictício. Aqui temos que ele nasceu em 1928 e morreu em 2020, certo? Então aqui ficaria exato aqui 82 anos, ele teria morrido com 82 anos se ele fosse real, né? Mas esse aqui é só o nosso amiguinho fictício, certo? E agora que eu gostaria de mostrar um pequeno videozinho a vocês, né? Curto videozinhos para vocês entenderem um pouco mais sobre os parênteses, certo? Vamos lá? Notificados sobre novos vídeos. Os parênteses são usados para isolar palavras, locuções ou frases intercaladas de caráter explicativo, um comentário ou reflexão. Vejamos no exemplo. Vou viajar com familiares. Beth, minha irmã mais nova, e Cláudia, minha prima mais velha. Temos entre parênteses uma explicação sobre quem são as pessoas citadas na frase. Comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. Temos entre parênteses um comentário pessoal a respeito do valor gasto nas compras. Para o locutor foi um dinheirão, foi muito caro, é a opinião particular do autor da frase. Os parênteses podem substituir a vírgula e o travessão. Exemplo, afirma-se, não se prova,
que é muito comum o recebimento de propina para que os carros apreendidos sejam liberados sem o recolhimento das multas. Nessa frase, os parênteses podem ser usados para substituir o uso da vírgula ou do travessão. Qualquer um dos 3 sinais gráficos poderiam ser utilizados sem prejuízo da ideia a ser transmitida. Usamos parênteses para indicar nomes de autores, obras e capítulos relativos a citações. Exemplo, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Temos entre parênteses a indicação de quem é o autor da frase, no caso, Albert Einstein. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. E vem entre parênteses a citação do autor, da obra, editora e o ano em que foi publicada. Usamos parênteses para indicar alternativas de leituras. Exemplo, caro ou caros, senhor ou senhores, agradecemos o contato. É muito utilizado em correspondências oficiais. Também se usa parênteses para delimitar o período de vida de uma pessoa. Exemplo, Jean Piaget, 1896 e 1980. Entre parênteses, temos o ano de nascimento, que é 1896, e o ano de falecimento de Jean Piaget, que é 1980. E como fazemos a pontuação correta ao usarmos parênteses? Temos algumas regrinhas. Quando as frases estiverem contidas dentro dos parênteses com sentido completo, devem manter pontuação própria, além da pontuação normal do texto. Exemplo, vamos confiar, porque não que cumpriremos a meta. O que está destacado entre parênteses tem um sentido completo, então pontuamos dentro do parênteses. Mas se o enunciado contido entre parênteses não for uma frase completa, o sinal de pontuação ficará externo. Exemplo, eles dizem, embora ninguém acredite, que são de confiança. Nesse caso, embora ninguém acredite, é uma frase intercalada no meio da oração. Então a pontuação irá para fora dos parênteses. Nesse caso, para o final da frase. Certo, pessoal? Então, agora que nós já vimos ali a explicação do parênteses, já vimos também um vídeo sobre sobre o uso dos parênteses, certo? Vamos para algumas atividadezinhas. Vocês certamente devem lembrar, né, da nossa última aula que falamos sobre uma matéria de revista, né? E nessa matéria de revista a gente falou sobre o dinheiro, né? O de olho no dinheiro. Então, vamos continuar a nossa interpretação de texto, né, com os parênteses a partir daqui, certo? Bom, vamos aqui, eu vou escrever aqui, vocês provavelmente devem lembrar, né, das notas de dinheiro lá, né, e o porquê cada nota tem algum animal, certo? Vamos lá. Parênteses. Encontrada em todo o país. A garça branca grande, vamos lá, a garça branca grande é caçada para a retirada das egretas. Entre parênteses, penas que se formam no período reprodutivo. Isso, no período reprodutivo. Fecha parênteses. Para fazer chapéus. Para fazer chapéus. Certo? Bom, agora vamos fazer. Essa é a nossa frase. Agora temos aqui as questões. Vocês vão copiar essas frasezinhas no caderno de vocês, certo? E aí,
vamos fazer aqui, né, a nossa primeira coisa. Vamos sublinhar, né? Vamos sublinhar o que está em parênteses, certo? Opa. Em parênteses, certo? Vamos sublinhar aqui o que está em parênteses. Por exemplo, vamos vir aqui, né? E daí, no caso, seria utilizado o parênteses. No que aqui nós vamos colocar ela só em uma cor diferenciada. Deixar aqui o fundo em uma cor diferenciada aqui. E deixar aqui azulzinho só para vocês verem certinho. Aí, ó. Certo? Seria mais ou menos isso que vocês fariam. Vocês podem fazer com um lápis de cor também, se desejarem, para pintar ali certinho. Certo? Bom, então vamos voltar aqui para amarelinho. Vamos para a próxima questãozinha. O que o trecho entre parênteses está explicando? Vamos lá, R de resposta. O que o trecho entre parênteses está explicando? Vamos lá. Primeiro, então, vamos reler ali, né, a nossa frase. E aí, o que está entre parênteses também. Encontrada em todo o país, a garça branca grande é caçada para a retirada das egretas, penas que se formam no período reprodutivo, para fazer chapéus. Certo? Então, entre parênteses, o que está escrito? Penas que se formam no período reprodutivo. Então, assim, o que o trecho entre parênteses está explicando? Ele está explicando o que são as egretas, certo? Então, vamos colocar aqui. Está explicando o que significa a palavra egreta. Certo? A palavra egreta. Né? Que egreta, então ela está contando ali que egretas são penas que se formam somente no período reprodutivo. Vamos então agora para a próxima questão. Certo? Vamos lá. Agora vocês vão reescrever, né? Ó. Reescreva a frase eliminando o parênteses. Eliminando o parênteses. Ponto. O sentido se alterou? Vamos lá. R de resposta. 2 pontinhos. Ó. Reescreva a frase eliminando os parênteses. Eliminando os parênteses. O sentido se alterou? Vamos fazer o seguinte então. Vamos reescrever a frase. Vamos lá. Vamos reescrever a frase. Abre parênteses novamente. Encontrada em todo o país, a garça branca grande é caçada para
a retirada das egretas. Certo? E agora vamos eliminar o parênteses. Então, não vamos escrever o parênteses. Vamos só continuar aqui para o que vem após o parênteses, que seria para fazer chapéus. Certo? Para fazer chapéus. Opa. Para fazer chapéus. Aí, agora ficou certinho. Ponto, fecha aspas novamente, certo? Então, essa é assim que ficaria a frase logo depois de ser retirado o parênteses, certo? Sem o parênteses, ela não teria a explicação, né, do que são egretas, que seriam penas que se formam no período reprodutivo. Aqui, ó, encontrada em todo o país, a garça branca grande é caçada para a retirada das egretas para fazer chapéus. Mas a pergunta só diz aqui, ó, reescreva a frase eliminando parênteses. O sentido da frase, né? O sentido se alterou? Não. Certo? Então vamos lá. Vamos escrever aqui agora. Não. Pois o parênteses só estava explicando o significado da palavra egretas. Certo? Então, fechamos aqui a nossa atividade, certo? Bom, pessoal, agora vamos continuar aqui com mais uma frasezinha para nós interpretarmos, certo? É mais uma frase lá das cédulas que vimos na aula anterior, certo? Agora lá. O mico-leão dourado, lembrando que é para copiar copiar o caderninho, certo? Mico-leão dourado. Vamos colocar os hífens. O mico-leão dourado é considerado o símbolo da luta pela preservação das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Ele, vamos deixar maiúsculo aqui o ele. Pode ser encontrado na região montanhosa do Rio de Janeiro. Certo? Na região montanhosa do Rio de Janeiro. Bom, a palavra ele, né? A gente até deixou ela em maiúsculo, porque ela vai ser especial para nós aqui nesse textinho. A palavra ele, ela veio no lugar da palavra mico-leão dourado, certo? Que é uma palavra bem grande e ela já tinha sido usada anteriormente na nossa frase, certo? Então, para não precisar escrever mico-leão dourado todas as vezes, pode ser trocado por ele ou ela. No caso do mico-leão dourado, como é masculino, é usado o ele, certo? Então, vamos para as questõezinhas de interpretação. Olha lá. A palavra em destaque
está se referindo olha lá, a palavra em destaque está se referindo a que a palavra ele, né? Que é a palavra aqui, ó, que nós deixamos em maiúsculo, certo? Deixamos ela até em maiúsculo, vou colocar entre aspas aqui, para ficar mais fácil de encontrarmos a palavra ele. A palavra em destaque está se referindo o quê? A mico-leão dourado, certo? Mico-leão dourado, certo? Mico-leão dourado. Ela está se referindo a mico-leão dourado. Então, aqui, ó, ao mico-leão dourado. Ela está se referindo a ele, certo? Porque o ele, a gente já colocou ele no lugar do mico-leão dourado para não precisar reescrever a palavra novamente, certo? Então, vamos para a próxima. Reescreva. Vamos lá. Reescreva a frase substituindo. Vamos lá. Substituindo a palavra destacada pela que você assinalou, né? Pela qual você escreveu. Então vamos colocar aqui, ó, qual você, opa, vamos colocar aqui, pela qual você escreveu na atividade anterior, certo? Ó, escreva a frase substituindo a palavra destacada pela que você escreveu na atividade anterior, certo? Então vamos lá, R de resposta. Vamos agora então reescrever a frase, só que ao invés de colocarmos o ele, né, que é a palavra destacada, vamos trocá-la pela palavra mico-leão dourado, certo? Então vamos lá. O mico-leão dourado é considerado o símbolo da luta pela preservação das espécies, certo? Das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Agora temos que ficar espertos. Onde estava a palavra ele, vamos reescrever mico-leão dourado. Vamos lá. O mico-leão dourado pode ser encontrado na região montanhosa, vamos lá, montanhosa do Rio de Janeiro, certo? Pontinho ali só para terminarmos a frase. Vamos lá. Aqui. Aí, ó. O mico-leão dourado é considerado o símbolo da luta pela preservação das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. O mico-leão dourado
pode ser encontrado na região montanhosa do Rio de Janeiro. Então, aqui, né, deu para perceber bem o porquê é trocado a palavra mico-leão-dourado pela palavra ele, né? São apenas 3 letrinhas que você trocou um enorme nome que eu estou colocando aqui, certo? Certo, pessoal? Então, agora que terminamos a nossa atividade, eu espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado também da nossa aulinha sobre o uso dos parênteses, certo? Né? Temos também a interpretação de texto aqui, tudo certinho. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima.